Oi, Eric. Boa tarde, professora. Boa tarde, nossa, que saudade de ouvir sua voz. Fazia tanto tempo que eu não ouvia sua voz. Oxi. Oi, gente. Oi, Jéssica. Ai, gente. Como a senhora tá? Eu tô bem, e vocês? Como que você tá? Como você tá, Jéssica? Tem mais, acho que a Bem. Raíssa e acho que a Madu, né? Entrando. Boa tarde, gente. Tô bem, e vocês? Tô bem. Vocês estão bem? Todo mundo tranquilo? Ó, deixa eu já avisar vocês que quem cair na prova questão. Tudo bem. Quem cair na prova questão sobre memória e patrimônio e não se sentir confortável de responder, manda um e-mail para a coordenação. Porque por mais que a matéria que a gente vai ver. Deixa eu mostrar a apostila, vai. Deixa eu mostrar a apostila que aí vocês vão entender. Por que nos sentiríamos desconfortáveis? Calma aí, deixa eu mostrar que aí vocês vão entender. Calma aí. Corta aqui. A apostila de vocês, a gente viu, né? Eu não estou compartilhando a tela, como que vocês vão ver? A gente vai terminar hoje, né, o capítulo de cultura, conhecimento e poder, certo? A gente viu identidade. E aí, depois dessa aula de cultura, conhecimento e poder, tem a aula de memória e preservação cultural. A memória e preservação cultural... Pode, amor, não pode, promete. Ai, calma aí, eu preciso... Acho que a Lari estava aberta. Assim, vocês são super inteligentes e as questões que eu coloquei são questões que vocês conseguem fazer, ao meu ver, já com a aula de cultura e poder que a gente tem hoje. Ainda assim, a gente não vai chegar nesse momento, a gente vai fazer essa aula só sexta-feira que vem. Como teve a semana do Desconectar, isso uma semaninha, e eu entreguei a prova do terceiro bimestre antes da semana do Desconectar. Então, eu achei que ia conseguir chegar e não chegamos. Né? A gente fez aquela revisão, era melhor ter feito a revisão do que continuar naquele momento. Então, se cair alguma questão para vocês, avisem a coordenação, tá? Alguma questão de memória e patrimônio aí, avisem a coordenação para que seja cancelada e etc. na semana que vem. Ok? Boa tarde, Raíssa, tudo sim. Tá? Eu acho que vocês conseguem, porque não tá difícil, muito pelo contrário. Mas a gente não vai chegar especificamente nessa matéria. Então, quem se sentir prejudicado, por favor, tá? É que a aula de vocês é sexta-feira. A aula dos outros segundo ainda vai quarta-feira. Então, eles vão ter essa matéria e dá tempo de fazer, né? Agora vocês não, vocês é sexta-feira. A aula, então, vai ser semana que vem. Vai ser na semana de prova que vocês vão ter essa matéria. Tá? Só avisando aí, o erro foi meu. A coordenação já está sabendo que isso pode acontecer. Vou reforçar para a coordenação na semana que vem sobre essa possibilidade, ok? E aí vocês, caso caia para algum de vocês, vocês não se sintam confortáveis, vocês mandam lá que vai ser resolvido, tá bom? Cultura, conhecimento e poder. Bom, para começar, a gente recapitula assim rapidinho o que é cultura, né? Claro, eu não passei? Calma aí. Deixa eu... Professora, qual vai ser a matéria da prova?
A matéria da prova é identidade cultural, cultura, conhecimento e poder, e o memória e patrimônio, né? Que são as 3 primeiras aulas da apostila 4. Deixa eu criar o link aqui, que eu já compartilho o link de cada slide. Já estou fazendo isso, já estou compartilhando o link de cada slide. Já está aqui. Aí vocês até já conseguem abrir aí esse slide. Pronto. Peixe boi. Tá? A matéria da prova é ela passada essa semana e a semana que vem. Tá? Então vamos lá. Cultura, conhecimento e poder. A cultura ela é um elemento essencial para definir a identidade de um grupo social. Então, como a gente viu semana passada, a cultura engloba várias, na verdade, várias coisas. Ela envolve as instituições, os saberes, né, os modos de você fazer e agir, e um monte de coisa que a gente tem aí nos grupos, e ela vai ser um elemento para a gente formar a identidade desses grupos. Como a gente também viu na semana passada, a mudança cultural, ela existe e ela pode acontecer de uma forma natural e tranquila ou de uma forma, na verdade, forçada, certo? Seja por violência ou por imposição aí essa imposição pode ser por uma violência física ou por uma violência psicológica. A cultura, ela muda porque a cultura, imagina, ela acompanha o conhecimento, e o conhecimento ele é dinâmico. Então, como a gente sabe, a cada momento que a gente descobre uma coisa nova, que a gente tem um contato com alguma coisa diferente, que a gente faz, que a gente aprende alguma coisa, a gente, na verdade, se modifica, né? Como ser humano. E, por consequência, a cultura é a mesma coisa, tá? O fundamental aqui desse slide é a gente entender que os seres humanos, eles são produtos e produtores de cultura e de seu conhecimento. Então, ao mesmo tempo que a gente é resultado da cultura em que a gente está inserido, a gente também tem o poder de produzir para a cultura que a gente está inserido. Então, obviamente que a gente nasce, por exemplo, e aí vamos pensar num núcleo muito pequeno, tá? Não vamos pensar num grande. Mas vamos pensar no bem pequenininho. Por exemplo, nossa família. A gente nasce num núcleo familiar, e nesse núcleo familiar a gente tem tradições, conhecimentos, um monte de coisa, né, que a gente aprende e que a gente é socializado dentro desse contexto, dentro desse grupo, certo? E beleza. Aí a gente começa a ir para a escola. A partir do momento que a gente começa a ir para a escola, a gente começa a ter contato com pessoas que têm grupos diferentes que os nossos, certo? Porque são famílias diferentes. E aí a sociabilização daquele colega pode ser diferente da nossa. Essa troca que a gente vai fazer vai afetar a gente como ser humano e o nosso grupo, certo? A gente vai ali afetar no sentido de, por exemplo, começar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, né? Repensar sobre o porquê de uma coisa ser feita ou não, né? Do tipo, horário para chegar em casa. Você tem que chegar às 10, o colega pode chegar à meia-noite. Você pode tanto causar ali essa informação, esse conhecimento, pode causar um conflito dentro do teu grupo para que isso seja mudado, ou pode causar um conflito e que não haja mudança, ou se você simplesmente pode pegar esse conhecimento e falar, legal, repensei, para mim faz sentido isso.
Ah, para mim não faz sentido isso, então tudo bem também, certo? Isso num grande é ali o que acontece com a cultura de modo geral e com as culturas. Então, ao mesmo tempo que a gente nasce em um ambiente, que esse ambiente ele vai moldar a gente, como a gente pensa, como a gente age, por conta da sociabilização, ao mesmo tempo a gente está transformando esse ambiente também. E, na verdade, é meio que o nosso papel também transformar esse ambiente. Mas cadê o mouse? Aí a gente entra na questão dos saberes. O que são os saberes? O saber, ele é um tipo de conhecimento institucionalizado, aceito por grande parte das pessoas como indiscutível. Então, eu até estava brincando não, né? Eu ia dar aula disso, e aí eu fiz um teste com o 7º ano. Eu comecei a, obviamente que a gente tinha que corrigir umas atividades de uma aula, e aí eu fingi que não lembrava disso e fui começar a aula seguinte para ver quando alguém chegava para mim e falava: mas e as atividades da outra aula, professora? Eu dei a aula inteira e ninguém virou para mim e perguntou sequer das atividades da aula anterior. Aí no final da aula eu falei assim: eu falei uma coisa e vocês deram como se fosse certa e não discutiram, não questionaram, vocês não viraram e falaram assim: não, professora, faltou isso. Não, professora, mas você não ia fazer aquilo. Né? Vocês só seguiram e vocês não tiveram nenhuma reação. Né? E aí, um dos alunos virou para mim e falou assim: ah, mas professora, aqui você é professora, né? A gente ia falar o quê? E eu fiquei pensando sobre essa hierarquia e como isso é uma relação de poder, certo? Como eu sou a professora, eu sou a detentora do conhecimento, que é um conhecimento que é institucionalizado, né? Obviamente, pega a postura de vocês 55 referências, né? Eu preciso de um diploma para dar aula de vocês, eu não posso entrar na escola e falar, ah, eu vou ser professora. E acabou, certo? E isso me coloca em um espaço em que muitas vezes ninguém vai falar para mim, vai falar assim, não, você está errada. Não concordo. Porque não, eu tenho diploma, eu sou professora e por isso eu tenho essa posição e eu sou detentora desse saber, certo? E aí isso pode ser tanto para um saber de um conceito acadêmico, quanto para a definição do que é ou do que não é cultura. Né? E aí a Marilena Chauí, que vocês vão ver 55 milhões de vezes a partir de agora, vocês não vão se livrar da Marilena Chauí, tanto porque a apostila cita muito ela, tanto quanto eu também cito muito ela, gosto muito dela. Já se preparem, porque na prova vai ter um monte de texto dela, texto, reportagem, etc. Ela é bem tranquila, tá, de ler, então tá super de boa. Mas ela vai falar que a cultura é algo que alguns fazem e possuem, enquanto os demais recebem passivamente, que é a relação de poder entre a classe dominante e a classe dominada, certo? Puxando um pouquinho do rolê do Marx, do Marx mesmo, tá? Onde nessa relação a classe dominante ela detém o saber, ela que decide o que é saber ou não e qual que é o saber. E aí ela vai decidir o que é bom, o que é certo, o que é culto, o que é cultura, e o que não é bom, o que não é certo, o que não é cultura. E aí, geralmente, essa separação fica entre o culto, que pertence à classe dominante, que é a elite, e o inculto, que é tudo que vem, ele tem sua raiz nos dominados, ou seja, no povo. E essa relação entre eu definir o que é e que não é cultura é uma relação de poder também, para perpetuar, né, o meu status. Aí lembra do Weber no primeiro ano. O Weber no primeiro ano, né, galera, a gente fala sobre a consciência de status e você criar mecanismos para se manter afastado, né, de pessoas de outros status, para você fechar ali
o seu grupo e você se reconhecer no seu grupo e se distanciar mesmo do outro, se colocando como diferente. E a cultura vai ser um dos elementos que a gente vai utilizar. Na verdade, a cultura como um todo, né, ela vai ser o que a gente vai utilizar para promover essa consciência de status, certo? Bom, algumas conclusões da Chauí que resumem esse módulo. A primeira delas é que a cultura e as artes distinguiram-se em dois tipos principais. A erudita, que é a da elite, própria dos intelectuais e artistas da classe dominante, e a popular, própria dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, a cultura erudita é a cultura da elite, é a cultura clássica, é a cultura que é boa, é o que é cultura. Então, a cultura, gente, é um quadro do Botticelli, é a Mona Lisa do Da Vinci, sabe? É uma obra do Aleijadinho. Não um funk da Anitta, uma música do Racionais, certo? Um Matuê da vida. Isso não é cultura. Isso é popular, isso é urbano, isso não é cultura, sabe? Isso não é nada, certo? É porque a classe dominante fala. Então, não, o que é cultura hoje em dia, né? Vamos colocar aí um exemplo de agora, mas o teatro é cultura, a novela não é cultura, né? Uma novela, uma série, não é cultura, né? Um teatro, né? Um cinema cult, certo? Isso é cultura. Uma novela não, uma série não. Isso daí não é nada, né? A cultura é o Luiz Vaz de Camões com os Lusíadas, não a Rupi Kapoor com O que o Sol fez com as Flores. O que o Sol fez com as Flores, o nome do livro? Não lembro. Mas a cultura é Romeu e Julieta e não Harry Potter, certo? E aí, esses elementos vão ser definidos por quem? Pela classe dominante. Segundo ponto. Quando pensadas como produções ou criações do passado nacional, formando a tradição nacional, a cultura e a arte populares receberam o nome de folclore, constituído por mitos, lendas e ritos populares, danças e músicas regionais, artesanatos, etc. Então, o folclore, na verdade, inclusive, o nome folclore, ele vai vir para ser, tipo, não é cultura, não é cultura, é folclore. É um mito, é uma lenda, é um rito. É uma dança, é uma música, é um artesanato, né? É uma tradição nacional, mas ele entra com essa proposta, a gente ressignifica, então agora a gente entende que folclore é cultura, sim, né? Mas ele entra, tipo, não é cultura, é folclore, é popular, sabe? A festa do Bumba Meu Boi não é cultura, é uma festa que acontece, é o que o pessoal gosta, é um negócio que eles fazem, certo? E essa desqualificação, ela vai ser uma relação de poder, né? Por quê? Aí, essa é a conclusão terceira aí da Chauí. Porque aí a arte erudita e a arte da elite, ela passa a ser constituída pelas produções e criações das belas artes, consumida por um público de letrados, isto é, pessoas com bom grau de escolaridade, bom gosto e consumidores de arte. Então, a cultura, ela é consumida por quem tem o quê? Quem tem status, né? Pelos letrados, pelas pessoas que têm diploma, pelas pessoas que têm bom gosto, certo? Pelas pessoas que consomem a arte. E aí a elite ela não vai estar interessada em democratizar a sua cultura. Então, a gente pode falar, por exemplo, Coseca. De uma peça de teatro em que não é acessível, né? Uma peça de teatro não é acessível, né? Um ingresso para o cinema não é acessível. Um livro, quando você, por exemplo, aumenta o preço dos livros, quando um livro ele custa 40, 50, 60, 100 reais,
né? Isso não é acessível quando você compara, por exemplo, com o preço, com o preço não, mas com o valor do salário mínimo. Vai arredondando para a conta ficar mais fácil, o salário mínimo tá R$ 1.000 arredondando. O salário mínimo é R$ 1.000 e o livro Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que é um dos clássicos aí da formação do pensamento social do Brasil, custa 90. Então é quase 10% do salário. Considerando que o salário mínimo é R$ 1.000, mas você tem casa, comida, roupa, lazer, enfim, e não cabe no orçamento, certo? Não existem políticas para ampliar o acesso a esse tipo de cultura, né? A cultura da elite. E você não se sente confortável, inclusive, bem recebido nesses locais, né? Em um museu, em uma peça de teatro, certo? Nem você, às vezes, é mal visto nesses lugares, como se você não pertencesse a esses lugares, a esses ambientes, justamente porque não há esse interesse da elite em democratizar o acesso à cultura produzida por eles, né? Então, uma obra custa milhões, você tem dificuldade em ler, por exemplo. Você vai a um artigo científico. O artigo científico é muito ruim de ler, porque não há interesse em você democratizar o acesso a esse conhecimento produzido dentro da academia, tá? Essa cultura científica. E aí a gente vai entender que o gosto ele é um valor cultural e ele é construído a partir das nossas referências. E que ele também envolve relações de poder. Porque o gosto ele é construído a partir de coerções culturais, né? Então a gente tem a coerção social e a coerção cultural vai ser na mesma linha, galera. Vai ser quando a gente é levado a gostar ou desgostar de alguma coisa de acordo com o ambiente que a gente está inserido, certo? E aí a gente vai ter essa tendência a desvalorizar o que é popular e a supervalorizar a cultura científica, né? E aí vai passar por essa coerção, onde a gente vai estar supervalorizando a cultura científica como se ela fosse a verdade. E o que é meio bizarro, porque a cultura científica, na verdade, o princípio ali da ciência é que você nunca realmente sabe, né? Para você saber mesmo alguma coisa demora muito tempo, precisa de muita pesquisa, né? Mas as perguntas são mais importantes que as respostas na ciência. E a cultura erudita, ela vai ter uma cultura científica sim, certo? Onde o que é da academia, o que é da universidade, o que é da elite é certo, né? O que é produzido pela cultura erudita tem bom gosto, né? É de bom tom. Ela vai ter o objetivo da manutenção do status quo, de promover a manutenção do seu status enquanto elite, e o desejo pela cultura erudita vai esconder o desejo de ascensão social. Então, a gente geralmente tem atrelado, por exemplo, né, a esse consumo, a desmerecer a cultura popular e consumir a cultura erudita, mesmo que a gente nem se identifique para ser visto e para fazer parte desse clube. Então, seja, por exemplo, quando você vai para a faculdade e você começa a se vestir diferente, ouvir outros tipos de música, uma coisa é a socialização normal, outra coisa é essa desvalorização dentro de uma relação de poder, onde eu estou ignorando, na verdade, esse porenzinho aí, dessa relação de poder. E a cultura popular, ela vai se manifestar fora dessas instituições acadêmicas. Por isso que ela é muito baseada na história oral, certo?
E aí a gente entende que, na verdade, a cultura popular, né, que é o que está na rua, ela vai ter um papel transformador da sociedade, porque ela vai ser o que vai poder ali entrar de embate com a cultura erudita, certo? Uma das coisas que vai acontecer é o movimento de contracultura, que a gente vai ver com mais profundidade daqui a 2 semanas, quando a gente vê a indústria cultural. Mas o movimento de contracultura é um movimento de transgressão. Então, ele vai ser uma reação à cultura de massas, que é a cultura popular, certo? Mas a cultura popular é não a cultura popular raiz, que surgiu das massas populares, certo? E que para representar como identidade, mas a cultura popular que foi produzida pela elite para te socar um produto, entendeu? Então, para promover padronização cultural, para incentivar comunismo, certo? Por exemplo, o American Way of Life, que a gente viu na aula passada, né? Então, o American Way of Life, ele faz parte da cultura popular, né? Ele é a representação da cultura de massas, ele é uma cultura consumista, é uma cultura que busca a padronização cultural e foi imposta pelas classes dominantes. Os movimentos de contracultura dessa época, e aí vamos pensar no American Way of Life na década de 60 e não na década de 20, para ficar mais fácil para a gente, eles vão rejeitar esses valores que estão vigentes. Então, por exemplo, na década de 60, você tem um estilo de vida americano, o cinema americano bombando, os quadrinhos, Capitão América, Super-Homem, como é ótimo ser americano, né? Fui pra Lua, cultura de massas, os Beatles, né? Que mais? Elvis Presley, certo? Tudo isso aí bombando, tudo muito sem... E aí vem o movimento de contracultura com muita crítica, né? Tentando barrar esse movimento. Então, tem os Beatles, mas ao contrário dos Beatles, né? Você vai ter aí, por exemplo, os hippies, né? A Beat Generation, mais para a década de 90, com a ascensão do neoliberalismo, e o pop, né? Na década de 90 você tem a ascensão do neoliberalismo e o pop. Então, em contrapartida da Madonna, você tem o Tupac, saca? Né? Em contrapartida, só... eu vou parar aí, acho que vocês nem pegaram a referência, acho que eu fui longe demais. Mas, assim, vou pensando hoje, por exemplo, e aí um movimento, né, pensando no movimento punk, por exemplo, o Pink Floyd, que surge, saca, como com várias críticas à guerra do Vietnã, o Bob Dylan, né, isso, acho que esses movimentos aí que vão vir com muita crítica, com muita ideia contrária a essa padronização, que entende o perigo disso. Gente, vocês entenderam? Porque se vocês entenderam, a gente faz uma loucura agora. Se falar assim, professora, a gente entendeu, você pode seguir, a gente segue para a matéria do Memória e Preservação Cultural. Eu tenho ela só no papel, eu não passei para o slide, mas aí eu passo para o slide amanhã e mando para vocês. A não ser que vocês tenham alguma dúvida que vocês queiram que eu volte em algum lugar. Alguém me responde, que acabe. Tchau. Posso continuar? Que a gente já começa a Memória e Preservação Cultural. Não achei que ia ser tão rápido, se não tinha feito o slide. No segundo ano da manhã não foi tão rápido, gente. Posso continuar? Por mim, tudo ok? Sim, então vou continuar. Galera, então bora lá. Eu passo as minhas anotações pro slide e mando para vocês, tá? Hoje à noite ou amanhã, tá bom?
Aulas 41 e 42, Memória e Preservação Cultural. Meu Deus. Esse texto, ele vai fazer uma analogia, né, a escovando o osso do arqueólogo para escovar palavras. Ele vai estar buscando aí trazer para vocês, na verdade, essa importância de você conhecer o passado, né? Porque a nossa memória é uma coisa muito importante, mas ao mesmo tempo que a gente tem que entender meio qual que é a memória que o antropólogo, na verdade, ele se interessa. Então, de novo, a Mariana Chauí, na Cidadania Cultural, Direito à Cultura, ela vai fazer um breve histórico do que cultura significa, que a gente já viu até agora, né? Então, eu grifei sem querer. Ela vai falar sobre as várias formas como o que a cultura passa a significar. E aí, o que vai interessar para a gente é a gente entender que a cultura, ela é um território de transformação racional. Então, a cultura, ela é um espaço onde a gente tem racionalidade. E o ser humano, ele é diferente dos outros animais porque ele possui cultura, que é uma coisa que a gente já falou na aula de identidade cultural. Né? Identidade cultural, a gente falou isso. Nesse processo de a gente se tornar humano, a gente vai adquirir duas coisas, que é a abstração e a articulação, tá? Então, isso estou falando de biologia mesmo. A abstração e a articulação vão ser a nossa capacidade de conseguir colocar as coisas que acontecem em ordem cronológica e separar em caixinhas. Né? E aí, quando a gente consegue colocar em ordem cronológica e separar em caixinhas, a gente desenvolve a memória. E a memória vai ser fundamental para a gente conseguir construir cultura. Ok? Porque quando a gente abstrai e articula, a gente tem a possibilidade, né, de criar a memória. E aí a memória, né, ela vai vir e vai ter a sua importância maior quando a gente liga ela com a linguagem. Por quê? Porque eu consegui colocar em ordem cronológica na minha cabeça, eu consegui separar em tópicos na minha cabeça. Eu tenho a minha memória individual. Ótimo. Só que aí, a partir da linguagem, quando eu desenvolvo a linguagem, eu passo a construir uma memória coletiva. Então, a linguagem, a gente conseguir se comunicar, vai ser o que vai fazer com que a gente consiga construir, né, um vínculo coletivo. Então, é a linguagem que permite que a memória seja um veículo de socialização de experiências individuais. Aí que eu começo a trocar, e essa troca vai começar a construir, né, cultura, ok? E a socialização. Para a gente, o que é importante? A memória coletiva, tá? Então, grifando de novo memória coletiva. A memória coletiva, diferente da memória individual, ela vai ser construída a partir das nossas relações. Então, a memória do indivíduo, ela depende do seu relacionamento com a família, com a classe, com a escola, com a igreja, com a profissão e com todas as áreas em que a gente socializa, tá? Essas relações, né, individuais e coletivas, elas vão criar reflexões sociológicas e antropológicas. E aí, a memória vai tornar isso muito mais complexo, porque é a partir dela e a partir da construção dela que a gente vai criar uma identidade cultural. Então, por exemplo, eu não estive em 1500 quando Martim Afonso chegou aqui, mas a memória coletiva do ambiente em que eu estou me trouxe essa memória, né? E aí isso vai fazer parte da minha construção como indivíduo. A memória coletiva ela só vai existir porque todo mundo tem um tesouro em comum, que é a história. Então, é por isso que é tão importante, por exemplo, a gente ter um ensino de história, porque isso vai criar uma memória coletiva que vai fundamentar uma identidade nacional,
certo? Então, lembra lá na aula de Estado e Nação, que a gente viu no semestre passado, lá na apostila 3? A importância de se criar uma identidade nacional, onde tem a base na linguagem comum, na história, criação de uma narrativa. Tudo isso passa pela construção de uma memória coletiva, tá? Se a gente não conseguisse ter memória, guardar memória, a gente não conseguiria transmitir conhecimento, né? E a cultura é conhecimento. Então, a cultura, ela só se mantém porque tem gente que lembra dela. Sério. O que significa que a cultura e a memória, elas são construções da vida humana. Tá? Eu vou parar por aqui porque faltam 4 minutos. Eu não vou começar profundamente língua e oralidade, certo? Nem a memória é serviço do povo. Eu vou parar aqui em memória mesmo, tá? Eu vou mandar o slide independente para vocês com tudo, mas a gente pelo menos já entendeu que o objeto de estudo do sociólogo e do antropólogo e do historiador é a memória coletiva, porque é a partir dela que a gente vai conseguir construir aí uma identidade cultural, uma narrativa histórica, né? E compartilhar cultura. E que essa memória coletiva ela só se dá porque a gente tem a linguagem, certo? Então, a linguagem ela vai ser uma dimensão muito importante para a manutenção da identidade. Porque, inclusive, dependendo da língua que eu falo, e eu estou entrando só de leve nesse tema aqui, dependendo da língua que eu falo, eu vou ter uma experiência específica, né? Então, a linguagem vai ser uma ferramenta para o meu grupo se comunicar, onde eu vou ter certas experiências porque eu falo certa língua, certo? E por isso que dizem que quando você quer aprender uma nova língua, não basta você aprender gramaticalmente, você tem que aprender a pensar nessa língua, certo? Eu vou parar por aqui. Eu mais ou menos já comentei esse módulo inteiro, porque esse módulo não é grande, ele é bem pequeno. Mas, de certo mesmo, eu parei aqui em língua e oralidade. Eu vou mandar para vocês depois, eu vou passar pro slide, é que eu sou velha, eu faço tudo no caderno, e depois eu passo pro slide. Eu vou passar por slide esse coisa só para vocês pelo menos darem uma lida, né? Caso vocês queiram responder, não sei. As perguntas desse módulo não tão difíceis, mas assim, se vocês quiserem tentar, se quiserem tentar, depois se arrependeram e quiserem reclamar, tudo certo, tá bom? Eu vou ficando por aqui essa semana, até semana que vem. Bom descanso para vocês. Qualquer coisa, reitero o meu e-mail para vocês mandarem dúvidas. Uma dúvida que me perguntaram noutra sala, que eu acho que também é de vocês. Eu não recebi as notas ainda. Quando eu receber, eu aviso vocês e coloco no sistema as notas de vocês em 2, 3 dias, né? Às vezes eu coloco, dependendo da sala, eu coloco no mesmo dia e tal. Dependendo aí da ordem que eu conseguir fechar essa nota. E é isso, pessoal. Desculpa, de verdade, ter conseguido chegar. Não achei que a gente ia conseguir fazer tão rápido cultura, conhecimento, poder. E foi bem tranquilo. Eu falo rápido normalmente, mas até que fui tranquilo. Eu vou passar para vocês e é isso. Beijos, bom descanso. Até semana que vem. Até a nossa próxima aula, gente. Ótimo feriado para vocês também.